Todos já sabemos da trágica situação de Israel atualmente, com os atentados provocados pelo grupo terrorista Hamas. No entanto, a história da região está repleta de momentos de tensão e conflito, e um dos eventos mais marcantes foi a Guerra do Yom Kippur, que foi um conflito militar ocorrido em 1973, entre uma coalizão de estados árabes liderada por Egito e Síria contra Israel. A Guerra de Yom Kippur foi motivada pela disputa territorial entre Israel e os seus vizinhos árabes, que não aceitavam a existência do Estado judeu na região. Em 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel havia conquistado territórios que pertenciam ao Egito, a Península do Sinai e a Faixa de Gaza, a Síria, as Colinas de Golã, e a Jordânia, a Cisjordânia e a Jerusalém Oriental. Essas áreas eram consideradas estratégicas e sagradas para os árabes, que queriam recuperá-las a qualquer custo. Para isso, o Egito e a Síria planejaram um ataque surpresa a Israel, aproveitando-se do feriado judaico do Yom Kippur, ou Dia do Perdão, em que os judeus praticam o jejum e a oração. O ataque ocorreu em 6 de outubro de 1973, quando as forças egípcias cruzaram o Canal de Suez e avançavam sobre a linha de Bar-Lev, uma fortificação construída por Israel na margem oriental do canal. Ao mesmo tempo, as forças sírias atacaram as colinas de Golã, tentando romper as defesas israelenses. O ataque árabe pegou Israel desprevenido e causou grandes perdas humanas e materiais. No entanto, Israel conseguiu reagir rapidamente e mobilizar as suas reservas militares. Com o apoio dos Estados Unidos, que forneceram armas e suprimentos, Israel conseguiu conter o avanço dos árabes e contra-atacar. Em poucos dias, as forças israelenses atravessaram o Canal de Suez e cercaram o terceiro exército egípcio na margem ocidental do canal. Além disso, as forças israelenses ocuparam parte do território sírio e chegaram a ameaçar a capital, Damasco. A Guerra de Yom Kippur durou até 26 de outubro de 1973, quando um cessar-fogo foi negociado pela ONU com a mediação dos Estados Unidos e da União Soviética. A guerra terminou com uma vitória militar de Israel, que manteve o controle dos territórios conquistados em 1967. No entanto, a guerra também teve consequências políticas para os dois lados. Para Israel, a guerra mostrou uma vulnerabilidade do país diante dos seus inimigos e a necessidade de buscar uma solução diplomática para o conflito. Para os árabes, a guerra representou uma repercussão da honra e da confiança após a derrota humilhante de 1967. Além disso, a guerra levou ao reconhecimento mútuo entre o Egito e Israel, que culminou com um dos acordos de Camp David em 1978 e o Tratado de Paz em 1979. A Guerra de Yom Kippur manteve grandes repercussões econômicas para o mundo todo. Os países árabes produtores de petróleo decidiram usar o ouro negro como arma política contra os países ocidentais que apoiavam Israel. Eles aumentaram o preço do barril de petróleo em mais de 300% e impuseram embargo aos Estados Unidos e aos seus aliados europeus. Isso provocou uma crise energética mundial que afetou a produção industrial e o crescimento econômico dos países dependentes do petróleo. A Guerra de Yom Kippur foi um dos episódios mais dramáticos da história do Oriente Médio e do mundo no século XX. Ela mostrou a complexidade e a gravidade do conflito entre árabes e israelenses, que ainda persiste até hoje. Ela também revelou a importância estratégica e econômica do petróleo, que se tornou um fator de instabilidade e de disputa internacional. Por fim, ela evidenciou a necessidade de buscar uma solução pacífica e justa para o problema da Palestina, que é a raiz do conflito na região.